Olá, Nerdex, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Conta Pra Gente. A segunda temporada do Conta Pra Gente está de volta e para você que está nos acompanhando, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo e já deixar aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui no Conta Pra Gente. Já aproveita e siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, blog, Nerd Recomenda em todas as redes, você nos encontra fácil. Hoje nós vamos conversar com o jornalista, crítico de cinema e fundador do portal Empoderados, dando voz à representatividade em todos os meios da arte. Eu estou falando dele mesmo, do Emílio Faustino. Tudo bem com você, Emílio? Tudo ótimo por aqui com você, Carol. Tudo ótimo. Primeiramente, nós gostaríamos muito de agradecer por você estar aqui. Então, muito obrigada por estar na nossa segunda temporada do Conta Pra Gente, no meio de um elenco tão incrível que a gente já teve, que a gente ainda vai ter. Então, muitíssimo obrigada. O prazer é todo meu, fico muito grato pelo convite e vamos nessa. E pra gente começar, eu gostaria que você, Emílio, contasse um pouquinho da sua história pra gente. Quem é Emílio Faustino e quando você se interessou pela área do jornalismo? Eita, vamos lá, que a história é boa. Bom, a minha paixão por jornalismo aconteceu meio que por acaso. Quando eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos, eu tinha um site sobre Harry Potter, porque, como a maioria das crianças daquela época, da década de 90, eu era um fã de Harry Potter. E um belo dia roubaram o computador de casa, eu não tinha mais como atualizar o meu site, e eu fiquei numa crise de abstinência enorme. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou atualizar meu site? E aí me ocorreu a ideia, porque naquela época não tinha Lan House, de ir para o jornal da cidade e propor de escrever uma matéria sobre o Harry Potter para, na verdade, poder escrever, atualizar meu site. A dona do jornal topou aquela loucura, gostou da minha matéria, enquanto isso eu atualizei o site, e eu perguntei para ela, olha, eu posso voltar mais vezes aqui? Porque eu queria continuar atualizando o site. E ela falou, olha, você pode, mas você não vai poder escrever desse tal Juripoque a vida inteira. Aí eu falei, tá bom, né? E foi nesse momento que me ocorreu a ideia de começar a escrever críticas de cinema, porque eu já era fã de cinema. E assim foi, com 14 anos eu me tornei crítico de cinema e amante do jornalismo. E em torno disso você também criou o portal Empoderados, certo? Certo, o Empoderados foi um momento depois, né, que me aconteceu. Quando a gente é jornalista, e trabalha para uma empresa, a gente tem que seguir a linha editorial dessa empresa. Nem sempre coincide com a nossa visão de mundo, a nossa linha editorial. Eu já trabalhei em alguns portais e nem sempre batia o que eu pensava, o que eu queria fazer com aquilo que me dava um espaço. Foi assim que eu vi uma necessidade de criar o Empoderados, que é um portal que dá voz às minorias sociais, à diversidade. Então, tudo que é do interesse de pessoas pretas, LGBTs, mulheres, pessoas com deficiência, idosos e por aí vai, é do nosso interesse e o nosso site visa dar espaço e voz para essas pessoas. É isso. Então, muito obrigada. Você já matou 2 perguntas com uma cajadada só, que era por que você decidiu criar o portal e qual foi a sua motivação. Então, você já matou 2 perguntas com uma cajadada só. E nós, pelo menos a mim e a quem te acompanha, a gente já sabe que você já entrevistou as mais diversas personalidades do Brasil, indo do âmbito artístico ao âmbito político. Então, você lembra qual foi a sua primeira entrevista? E você pode contar um pouquinho pra gente como foi e como você se sentiu? Nossa, a minha primeira entrevista é uma história engraçada. A primeira entrevista que eu fiz para o meu canal foi com a Glória Pires, um pouco depois de ela ser comentarista do Oscar, daquele momento Não Sou Capaz de Opinar, que ela foi super sincera e tudo mais. Ela estava lançando um filme Nise, Coração da Loucura, que é baseado em fatos reais, com pessoa de uma psiquiatra. E aquele dia em específico, eu não consegui ver o filme, eu cheguei atrasado. O que é um crime, né, para alguém que vai entrevistar a pessoa para perguntar sobre o filme.
E eu fui muito sincero. Da mesma forma que ela foi sincera, eu falei, olha, Glória, eu não sou capaz de opinar, porque eu não vi o filme. E a gente se divertiu muito, porque mesmo não tendo visto o filme, ela falou sobre o filme e foi muito espontâneo, sabe? Foi muito gostoso, porque é, foi um encontro de dois seres humanos. Às vezes a gente exalta muito essas figuras, mas são seres humanos como a gente. Nem sempre elas são capazes de opinar. E é quando a gente é sincero um com o outro que eu acho que rendem as melhores entrevistas. Então foi muito divertido. E dentre as suas diversas entrevistas, qual que foi a que você considera mais marcante e por quê? Sem nenhuma sombra de dúvidas, inclusive não foi só a minha entrevista mais marcante, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu tive o privilégio de poder entrevistar o Quentin Tarantino, que é o meu diretor favorito. Ele veio lançar Os Oito Odiados, e eu sentei bem na frente, assim, na coletiva de imprensa, que eu queria muito ser notado, e fui. Ele chegou, ele viu minha camiseta do Kill Bill e falou, olha, eu gostei do seu estilo. E eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, e ele foi muito generoso na resposta. E foi, assim, inesquecível para mim. E eu acredito, assim como eu e assim como qualquer outra pessoa, você já deve ter passado algum perrengue ou uma situação bem inesperada durante alguma entrevista. Você poderia contar pra gente qual foi e como foi esse perrengue? Nossa, tô tentando pensar aqui em situações envolvendo perrengue, que seja interessante compartilhar, porque perrengue a gente passa diariamente. Você, né, que tá na mesma profissão que eu, sabe, né, que às vezes a gente passa por umas situações que a gente não tá preparado. Mas agora, um perrengue, assim, interessante de contar, eu não sei, eu realmente não sei. De perrengue, o que contar, assim. O bacana é quando a gente consegue reverter uma situação que é negativa, ou uma entrevista que não vai rolar, que você foi lá só para isso, e você consegue reverter. Por exemplo, um dia eu estava cotado para entrevistar a Fernanda Montenegro, um momento alto da carreira, era sobre os 20 anos de Central do Brasil, e aí, no dia ela chegou, ela passou por toda a multidão, passou pela imprensa que ela deveria conversar com a gente, só que ela foi direto pro cinema. E aí a assessora falou, me desculpa, mas não vai mais rolar, você veio aqui à toa. E eu fiquei assim, Só que eu não desisti. Eu sentei ali perto dela, assisti o filme 20 anos depois, ao lado dela praticamente, e quando acabou, nem perguntei se podia, só fui. Eu consegui uma entrevista com ela ali após assistir aquela obra 20 anos depois, ainda tão atual. Ela com olhos todo marejado de lágrimas, e consegui uma entrevista incrível com ela, foi especial. Então foi um perrengue, mas eu consegui reverter. Serve claro, de resposta? Não serve, claro que serve. Foi um perrengue, mas que foi solucionado no final. Foi muito melhor que se eu tivesse conseguido a entrevista nas condições normais. Ali, naquele momento, foi normalmente as entrevistas especial. Acontecem antes do filme, né? Então você tem uma visão ali anterior ao filme, você conseguiu pegar uma reação pós-filme. Então eu acredito que tenha sido bem mais emocionante. É que nesse caso não tem como a gente pegar o antes e depois para comparar, mas... Pra comparar. Mas acredito que tenha de fato sido muito mais emocionante um pós-filme do que um antes-filme, né? Sim, eu lembro de uma frase muito marcante que ela falou, que no filme a protagonista ela procura um pai para essa criança. E hoje o Brasil procura um país, porque a gente estava perdido, sabe? No sentido político, no sentido de todas as coisas. A arte estava sofrendo muito, ainda está sofrendo muito nas mãos do nosso atual governo, e ela fez uma puta crítica. Enfim, foi um papo, assim, muito gostoso com ela ali na casa dela, né, que é o cinema. Uhum. E você mencionou que você é crítico de cinema. Sim. Você é formado em jornalismo, você tem especialização em cinema para poder se considerar um crítico de cinema, ou devido à sua bagagem de conteúdos, você se considera um crítico de cinema por isso? Na verdade, acho que a pergunta é como você embarcou em se tornar um crítico de cinema. Houve um estudo anterior ou você foi aprendendo com a vida para chegar nesse profissionalismo? Olha, eu acho que
quem me fez ser crítico foi a vida e a minha intensa curiosidade de filmes. Eu assisto filmes desde muito pequenininho, escrevo desde os 14 anos. Hoje, no alto dos meus 30 e poucos anos, já são mais de 15 anos escrevendo, e eu acho que isso me ajudou muito a poder ter uma bagagem para poder falar que sou crítico de cinema, além da formação de jornalista. Mas eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma especialização, é algo que eu desejo muito, porque eu acho que é importante a gente embasar a nossa opinião, né? E eu acho que, no fundo, todo mundo pode ser crítico de cinema ou ter uma opinião sobre algo. E o fato de você ter uma formação ou não, ou ter um título de crítico de cinema, não torna a sua opinião uma verdade absoluta. Todo mundo tem direito a ter uma opinião e a ser crítico a não só cinema, mas a tudo. E eu sou, né? Mas não quer dizer que a minha verdade seja absoluta ou minha opinião seja mais relevante que a do outro, ou menos que a de alguém que tem uma formação. Acho que todo mundo tem direito a ter uma opinião. O importante é você saber argumentar ela e não fazer críticas gratuitas. Se você vai falar bem, vai falar mal, você tem que argumentar o porquê dessa sua opinião. E aí, com o tempo, as pessoas observam o que você tem a dizer e elas começam a considerar ou não a sua opinião, dependendo daquilo que você fala. Basicamente é isso. Eu lembro que teve o filme que deu... Cinderela, da Prime Video. Deu muito caos, né? Você deve ter acompanhado, que deu um caos enorme, né? O fato de que muitas pessoas estavam esperando uma coisa super diferente, porque, pelo que eu lembro, nos primeiros teasers da Prime, eles falaram que ia ser alguma coisa diferente, grandiosa, mas logo anunciaram que também seriam músicas repaginadas, né, para o filme, músicas já conhecidas, repaginadas para o filme. E muitas pessoas estavam esperando algo bem diferente. E quando eu fui assistir, eu fui assistir bem depois de todo mundo ter falado muitas coisas ruins sobre o filme. E aí eu fui assistir, aí eu terminei o filme pensando comigo mesma. Eu falei, mas por que falaram tão mal do filme? Né? Eu vim acompanhando toda a parte de produção, todas as coisas que lançaram do filme, e embasei toda a minha crítica para ver o filme, para escrever, baseado no que eu já tinha visto de comentários de produções e pós-produção. E aí eu falei, gente, eu não sei o que vocês estavam esperando de diferente. Porque é uma releitura de um conto de fadas que já existe. Logo, não vai ser tão diferente quanto da história original do Conto de Fadas. Então, eu não sei o que vocês estavam esperando. Sim. Moral da história, expectativa é uma bosta, né? A gente cria e às vezes a gente se frustra. É óbvio que às vezes eles enganam a gente ou nos dão a entender que a gente vai ter acesso a uma coisa e a outra totalmente diferente. Por exemplo, você não perguntou, ninguém quer saber, mas eu vou falar. A minha maior frustração até hoje, em termos de expectativa e realidade, foi o filme da Malévola. Que foi, eu falei, nossa, vamos ver uma vilã. Tudo bem ela ser humanizada, tudo bem, né? Nem sempre ela ter sido vilã, mas em algum momento ela vai ser vilã. Só que no filme não entrega em nenhum momento uma vilã. Ela é boazinha o tempo todo. Tudo bem ela ser boazinha no começo, mas eu não vi a vilã. E eu fiquei extremamente frustrado, né? Anos depois, aquilo que eu queria ter visto em Malévola, eu vi em Coringa, que nem sempre ele foi um vilão, ele era uma pessoa com problemas e chegou nesse lugar, né? Mas eu lembro que foi bem frustrante, porque o trailer do Malévola era sombrio, tinha aquela música da Lana Del Rey, aquele clima, eu falei, nossa, vai ser, né? E não foi. Aí eu fiquei frustrado. Acontece muito, inclusive. E sobre as suas críticas que você já produziu e já publicou, alguma delas já causou muito hate na internet? Você recebeu vários comentários de haters em alguma das suas críticas? Olha, acontece quando a gente tem uma opinião não muito popular, né? Você tem que ter muito culhão para você bancar a sua opinião. O que já aconteceu, e é bem mais pesado, que não é haters com aquelas fotos fakes ou pessoas que você nunca viu na vida de frente, o diretor não gostar da minha crítica. Já teve algumas comédias nacionais que eram bem ruinzinhas, não são todas, e que eu falei tudo que eu achei,
E o diretor falou, não, porque você não valoriza o cinema nacional. E aí dei uma lista de críticas que eu tinha feito de filmes brasileiros que eu falei, bem, o problema era o filme dele mesmo. E aí eu discuti com o diretor do filme na minha própria matéria. Então acontece isso, né? Mas eu fundamento a minha opinião. É que às vezes, quando eu sou pego para falar mesmo, eu falo, e não agrada muito, porque eu não meço muitas palavras, eu falo o que eu penso sem muito filtro. E às vezes a gente falar o que a gente pensa incomoda o outro, porque ele acha que aquilo lá que ele produzia é perfeito. Acontece. Mas assim, tem alguns erros que são muito absurdos. Por exemplo, existe uma comédia que se chama Bate-Coração. É um filme que conta a história de uma travesti que morre e um cara super homofóbico recebe o coração dela. O preceito é maravilhoso, porque mostra como até uma pessoa babaca pode, no momento que mais precisar, receber a ajuda de onde ele menos espera, e como o mundo dá voltas. Só que a prática do filme, a execução foi horrível. Primeiro que o ator que faz a travesti é um homem cis, então ele não tem zero vivência, ele não sabe tudo bem que atuar é a arte de você dar vida para vários tipos diferentes, só que no caso das pessoas trans, elas não têm espaço, hoje no cinema, tanto espaço, então é esperado que pelo menos para esses papéis elas consigam esse espaço. E aí o filme é transfóbico em vários níveis, porque aí o cara machão recebe o coração e ele passa a adquirir as características da personalidade dessa mulher, dessa pessoa trans. E aí fica... É tudo errado, tudo errado, tudo errado, Nossa, tudo errado. quanto erro, gente. Ai. Eu lembro que eu fiz uma lista de 10 momentos em que o filme erra e é transfóbico. E aí o diretor também não gostou, etc e tal. E eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, sabe? Que às vezes a gente ignora, né, etc e tal, mas as pessoas precisam ser confrontadas. Porque eu acho que o mínimo, quando você vai fazer um filme que usa um personagem que representa uma comunidade, é você fazer uma pesquisa para saber, será que isso te incomoda? Como que eu posso contar isso sem ofender? E nem isso as pessoas se dão ao trabalho de fazer, às vezes. Ai, vamos falar de coisa boa, né? Ai, desculpa, pesei o clima, né? Desculpa. Vamos falar de coisa boa, porque recentemente nós ficamos sabendo que o perfil oficial da Netflix fez uma menção a você no Twitter, te incluindo em uma seleção das melhores histórias que já rolaram entre os fãs e a marca. Então, conta pra gente o que foi o evento O Beijaço de Sense8. Então, menina, nossa, você fez uma boa pesquisa. Vamos lá. Não fui eu, foi meu roteirista. Muito obrigada, Jamerson. Parabéns, de verdade. O que aconteceu? Eu acompanhei Sense8, amo a série, e de repente a gente foi surpreendido com a informação de que a série ia ser cancelada. E aí eu fiquei impactado com aquela informação, porque eu queria que durasse para sempre. E criei um evento, daqueles eventos fakes, que o propósito é só fazer as pessoas rirem, sabe? Chamado... Porque eu fiquei pensando, como que seria um protesto dos fãs de Sense8 para trazer a série de volta? E como tem, entre muitas outras coisas, aquela cena icônica daquela orgia, daquela pegação coletiva, eu criei um evento no Facebook chamado Pegação Coletiva em protesto ao fim de Sense8. E aí eu coloquei lá o evento para acontecer no vão do MASP, etc e tal, e o propósito é as pessoas rirem e vida que segue. Só que as pessoas começaram a confirmar a presença e, de repente, já tinham mais de 18 mil pessoas interessadas em participar do evento. E lá no evento elas começaram a falar, vamos mesmo, vamos se beijar, vamos todo mundo se juntar. E eu fui, porque eu falei assim, eu criei o evento, né, gente? Vamos ver, vai que as pessoas vão mesmo. E, menina, elas foram. Elas foram, se juntaram e se beijaram, e eu fiquei ali no meio registrando, e foi notícia em tudo que é lugar. E a parte mais engraçada é que, no fim das contas, depois desse protesto, coincidência ou não, a série ganhou um episódio final, e a gente comemorou muito, porque foi como se a gente tivesse feito parte dessa história. É isso, basicamente, a história. E agora a gente vai voltar um pouquinho pro lado pessoal mesmo de Emílio. Como tem sido viver durante esta pandemia? Como você manteve a sua saúde mental nesse período? Como você ocupou o seu tempo? E como foi produzir matéria, né, durante este período?
Olha, honestamente, não foi fácil. Um dia você tem uma semana de filmes e programações e eventos para cobrir, e no outro dia você tem mais de 100 e-mails cancelando absolutamente tudo. E aí você fala, gente, o que eu vou fazer? Não tem mais cinema para ir, não tem mais teatro, não tem mais show, não tem mais exposição. Eu fiquei assim, pensando, e aí, e agora? O que eu vou fazer? Foi difícil, foi muito difícil. A arte, de modo geral, a cultura tentou se reinventar, então teve muita coisa online, é live, é peça de teatro. Eu, particularmente, não me prendo muito a coisas online. Eu divulgava, mas parar para ver mesmo não é a mesma coisa do real. Acho até nobre que as pessoas se reinventem e tudo mais. Funcionou para muitos, para mim não. E não foi fácil. Aliás, eu estou muito feliz que as coisas estejam voltando agora, né? Porque é diferente, né? Essa troca, esse calor humano que existe. E a gente teve que sobreviver, basicamente. Uhum. E nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, né? Na sua opinião, por que é tão importante nós nos posicionarmos diante tudo que tem acontecido, tanto no meio político quanto no meio do entretenimento? Olha, eu acho que não só nesses tempos, mas em especial nesses tempos a gente tem que se posicionar, porque quando a gente se cala frente às coisas, a gente está consentindo. E se a gente tem a responsabilidade de alcançar um número maior de pessoas, já que a gente é formadores de opinião, é muito importante que a gente se posicione, fale o que a gente está vendo e seja crítico a tudo, porque as coisas têm consequências. Se a gente fala, a gente consegue tocar as pessoas, fazerem elas pensarem sobre. Se a gente não se fala, a gente guarda isso, as pessoas perdem a oportunidade de ter acesso a essa crítica e as coisas correm um grande risco de continuar do jeito que estão. Então, se a gente vê algo errado, se a gente vê um governo fascista, homofóbico, machista, a gente tem que se posicionar sim. Inclusive a arte e a cultura foram as mais afetadas. Muitas outras áreas voltaram muito antes e a gente está voltando só agora. Então, eu acho até que é uma forma de punição, porque a arte incomoda, justamente por ser crítica, justamente por fazer as pessoas pensarem, e esse governo que está aí no poder, ele justamente quer que as pessoas continuem ignorantes, acreditando em fake news de WhatsApp, negando a ciência, e a gente, enquanto formadores de opinião, a gente tem o dever de se posicionar e falar o que a gente pensa. A imparcialidade, que é um conceito do jornalismo, ela precisa existir na hora de a gente fazer matéria, né? A gente tem que ouvir os dois lados, mas quando se trata do nosso país, da nossa sociedade, da nossa existência, a gente precisa sim se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro. É isso, gente. Emílio Faustino. Vocês querem mais alguma hora? É aí. Quando começa a falar de governo, eu fico um pouco nervoso, porque é um absurdo que a gente está vivendo. Concordo. Sabe, ter que explicar que a Terra é redonda. Eu falo, gente, é sério. Século XXI, e a gente tá nisso. Dá vontade de pegar e dar uns tapinhas na cara das pessoas e falar assim, então, abre as vistas, por favor. Colocar igual o Tom coloca os esparadrapos assim no zóio da pessoa. Sim. E fala, abre o zóio, meu anjinho, por favor, obrigada. E agora, já partindo, antes de a gente ir para nossa última pergunta, eu já gostaria de pedir para você que está assistindo, não esqueça de curtir, compartilhar, ativar os sininhos e as parafernálias de YouTube que todo mundo gosta, mas ao mesmo tempo todo mundo odeia. E para a gente finalizar, como que a gente faz para poder acompanhar o seu trabalho e o que você planeja para o futuro, tanto para o seu futuro pessoal como do Empoderadas? Então, onde você se vê e onde você vê o Empoderados no futuro? Vamos lá, por partes, como diria Jack Stripador. Primeiro, as pessoas, para ter acesso ao meu conteúdo, elas podem me seguir nas redes, @L_Emílio. Vocês já me acham no Instagram, no Twitter também, mas eu sou um pouco mais presente no Instagram. E tem o site, né, que é o empoderados, com x, né, .com.br, que lá tem todas as notícias referentes
a diversidade e tudo mais. Agora, e vocês encontram ele também aqui, vai estar na descrição do vídeo, então vocês podem clicar aqui para lá, para os perfis dele. Ótimo. E agora, falando de planos, projetos, eu espero poder crescer com Empoderados, eu espero que a nossa equipe cresça, né, que a gente consiga muita representatividade para poder falar com lugar de fala. Inclusive, você que está aí, que tem um bom texto, já vai ficar o convite, e que quer se juntar à nossa equipe, você que é uma pessoa preta, não binária, trans, enfim, você que precisa de voz, que tem uma causa, pode se juntar à nossa equipe, entre em contato comigo, que a gente quer pessoas que possam falar dentro do seu lugar de fala, porque eu, enquanto pessoa branca, cis, eu não posso falar para uma mulher, eu não posso falar para uma pessoa transexual, eu não posso falar para uma pessoa, enfim, que não me, né, eu posso fazer reportagens e mostrar a realidade, mas falar com lugar de fala só quem vive mesmo. E para a gente é muito importante isso, que as pessoas precisam ter esse espaço, e eu espero que cada vez mais elas tenham espaço, não só no nosso site, no nosso portal, mas mundo afora. Então, a ideia é que isso se torne cada vez mais presente, esse pensamento dessa importância das pessoas terem seu espaço para falar. Porque a história é contada sempre pelas mesmas pessoas, né? Que é homem, branco, que tem dinheiro e tudo mais. Gênero. E a gente tem que mudar isso, deixar as pessoas contarem a sua versão também da história, para dar uma equilibrada nisso aí. Com toda certeza. Agora nós vamos para nossa rodada ping-pong. Então é um momento em que normalmente as pessoas têm uma tela azul, um bug no sistema. Mas eu já vi que você respondeu super bem as perguntas, então eu acredito que você nem vai ter pane no sistema. Vamos ver. Vamos lá. Um filme. O meu favorito é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Um livro. Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Ai, gente, eu queria saber uma pessoa que não gosta desse filme. Do livro. Não, meu favorito. Do filme, do livro, mas O Prisioneiro de Azkaban é o preferido de todo mundo, inclusive do meu. Ah, é? É engraçado que é o único que o Voldemort não aparece. Você já parou pra reparar nisso? Sim. Eu acho muito curioso. É que aparece meu personagem favorito, que é o Sirius. E tudo que ele representa, que é a família do Harry, que ele não tinha, que ele era maltratado. Então eu gosto muito. Oh, God. Também é seu personagem favorito? É. Meu Deus! Meu bem. Uma música. Uma música pode ser Dream On, do Aerosmith. Uma banda. Pode ser o Coldplay, que é a minha banda favorita. Uma inspiração. Uma inspiração? É. Nossa, essa é uma pergunta muito engraçada, porque eu diria prontamente J.K. Rowling, que é a minha autora favorita, e a vida inteira eu me inspirei, sobretudo porque ela teve o livro negado umas 13 vezes nas editoras, até ela conseguir, né, ter espaço e publicar o Harry Potter. É triste porque agora ela está, né, envolta de um monte de casos polêmicas envolvendo transfobia, mas isso não muda a minha admiração pela visão que ela teve e por tudo que ela construiu. Eu só sinto muito que ela tem essa visão tão retrógrada e tão, enfim, deplorável. Eu só espero que ela consiga reverter isso, porque é muito triste quando o seu ídolo, né, cai nesse lugar que você fala, sim, porra... nós tivemos no episódio 2 com o Dante Alighieri, ele falou a mesma coisa. Ele falou mas a mesma eu admiro muito ela. Ela criou a filha dela sozinha, ela foi pro fundo do poço com depressão, e ela conseguiu criar esse universo e passa mensagens tão maravilhosas no livro. Nem parece a mesma pessoa que fala aquelas abobrinhas e a que ensinou tanta coisa bacana que a gente cresceu. Então eu me apego à obra hoje, e é isso. Um lugar. Um lugar? Eu vou dizer, deixa eu ver... Meu Deus. A Rua Augusta. Eu amo a Rua Augusta. É o encontro de todos os tipos, sabe? Do rico, do pobre, do preto, do branco. E tem um monte de comida. Então, assim, é um lugar que eu amo. Tem arte, tem cultura, tem tudo. Tudo se encontra lá. Uma paixão. Escrever. Eu amo escrever. E um sonho. Um sonho? Eu sonho... o sonho maior hoje é que o Bolsonaro caia. Pode ser do poder, pode ser morto, o que for.
Que caia. Que ele caia de alguma forma. Ai, ai. Bom, Emílio, muito obrigada por ter participado. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Então, agradeço muito, agradeço a todos que acompanharam até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, já deixar aqui nos comentários quem você quer ver aqui no quadro. Não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos episódios. A temporada já está no seu penúltimo mês, quase indo para o último já. Então, já já a gente tem um especial também. Então, não esqueça de já deixar tudo bonitinho, tudo ativadinho para você não perder nenhum episódio. Mais uma vez, muito obrigada, Emílio. E Obrigado, eu. até mais, beijos e até mais, galerinha. Até a próxima, obrigado, beijo. Valeu.